Olá, dando continuidade, né, aos conflitos Israel, Palestina, Hamas, sionismo, né? Apareceu lá o tal do sionismo, lá, um judeu sionista, o que é, afinal de contas, né? O pensamento sionista, né, é um partido político, né? Trata-se de uma política lá. E o pensamento sionista, ele baseia-se na crença de que a solução para o pertencimento, para a existência do povo judeu, né, em sociedade, né, viria somente com a existência de um Estado, né, de um Estado próprio para os judeus. E então, né, alguns judeus, né, políticos influentes aí na economia do mundo, em várias situações, eles brigam por isso. Eles querem a criação de um Estado, não importa em que condições. Então, a ONU ofereceu para eles, chegou a oferecer, né, um lugar que ele se montasse esse Estado, que eles pudessem estar juntos, né, numa sociedade, montando uma civilização, vamos assim dizer, né, dentro da cultura, dentro do aprendizado do povo judaico, mas eles não aceitaram, porque na consciência deles, não, eles querem lá a bendita, né, vamos assim dizer, terra que, segundo eles, é prometida pelo Javé, prometeu para eles, né, as terras santas lá. E o fundador do sionismo, Theodor Herzl, ele é um político, né, do movimento inspirado no nacionalismo alemão. Olha só, eles reclamam, né, do Holocausto, né? Ao mesmo tempo, eles se inspiram no nacionalismo alemão, que pretende estabelecer um Estado judaico na terra de Israel, buscando uma solução estadista para a questão judaica, né? A questão judaica é uma questão que ela esbarra em todos os problemas mundiais, né, do mundo. Todas as nações sofrem por essas influências aí, né, do judaísmo. E a primeira e a segunda onda de imigrantes judeus foi de judeus ortodoxos, rigorosos de costumes e rituais. Então, existe, né, como a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela existe a Igreja Católica ortodoxa, aquela que é idêntica à Igreja primitiva, né, aquela primeira que surgiu, e tem a Igreja Católica, que tem todas essas mudanças, aceita santos, né, várias coisas que a ortodoxa não aceita. E assim né, o padre lá pode casar, então é complicado. A igreja, o judaísmo ortodoxo é a mesma coisa, eles são rigorosos com os costumes, rituais, se reúnem no templo, sacrificam animais ainda, né? Então, todos aqueles rituais do antigo judaísmo, lá, do primário mesmo, eles querem manter isso aí, né? Esses são os judeus ortodoxos. E na segunda onda vieram, né, como imigrantes, os socialistas pioneiros que criaram o movimento. Vamos começar de novo. Na segunda onda, né, de migração dos judeus lá para Israel, para a Palestina, né, foi de judeus ortodoxos, né, que querem o quê? Os rigorosos costumes cristãos, tudo aquilo que eles têm antigo lá. E mais alguns socialistas pioneiros que criaram o movimento kibbutz. Então, como eles não se adaptavam dentro dessa região mais por conta de estarem vivendo fora por muito tempo, eles criaram kibbutz. O que vem a ser kibbutz? Kibbutz são colônias, uma espécie de colônias, né, que recebe o povo estrangeiro
porque para eles lá, eles nada mais são do que estrangeiros, né? Eu conheci muitos brasileiros que foram para o kibbutz, e lá eles praticam agricultura, daí todos essas modernização aí que apresentam, né, de Israel, que é pioneira na irrigação do Nordeste, no deserto, né, para trazer de exemplo aqui para o Nordeste, nada mais são do que os desenvolvimentos nos kibbutz, né? Então eles montam tipo um povoado ali, eles começam a fazer agricultura, trazendo melhoramentos, né, irrigação, porque no deserto não existe água, né? Então eles estão criando situações, e são esses socialistas, né, que estão fazendo isso e que estão sendo usados como exemplo em países cristãos e países, inclusive, que é contra o socialismo. No Brasil mesmo, teve política aí que fez muita propaganda, né, do sucesso lá de Israel com a irrigação, só que a irrigação ela é um projeto socialista dos pioneiros que criaram os kibbutz. Então, é preciso tomar... É aí que está a diferença. Quando o povo não sabe a diferença disso ou daquilo, o que acontece? Eles jogam isso aí, eles sabem, eles usam de má fé, porque os políticos, eles sabem de tudo, só que eles jogam aquilo dizendo, vamos dizer que os verdadeiros judeus aqueles lá do começo, que é dono da terra, o povo não vai saber mesmo, né? Então, eles apostam na ignorância do povo. É por isso que o povo tem que buscar o entendimento, buscar o autoconhecimento, porque aqueles que querem dominar, eles apostam na ignorância, eles apostam no medo, entende? Então, isso é muito importante, é interessante que todos busquem mesmo, né, para que o político tenha certeza, quando for um político, quando for aquele que quer controlar o mundo, né, quando ele falar aquilo, o povo já está sabendo do que se trata, né? Em 1917, houve uma declaração de Balfour, né, encarando o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o judeu. Já que esses judeus queriam ir para a Palestina, esses socialistas, como sempre, eles controlam o mundo, uma parte do mundo, né, e eles quiseram, né, também vamos fazer o que os judeus querem, vamos, né, retalhar a Palestina. A Legião Judaica é um grupo de batalhões compostos, sobretudo, de voluntários sionitas. Então, criou-se uma Legião Judaica, somente, né, composto por voluntários sionitas, ou seja, socialistas, né, com o intuito de criar esses kibbutz, de criar esse Estado de Israel. Em 1918, uma declaração anglo-francesa, assinada pelo Reino Unido e a França, a libertação da Palestina do domínio turco. Então, como o Império Turco ele estava tomando conta lá, né, da Palestina, eles fizeram um acordo entre Reino Unido e França, né, que eles iam auxiliar, né, os palestinos a ficarem livres dos turcos. E os habitantes da Palestina não foi só que eles fizeram a maneira como eles queriam, eles não chegaram a consultar os palestinos se eles queriam realmente, como eles queriam que isso processasse, simplesmente eles fizeram por conta, o Reino Unido e a França, eles resolveram, fizeram, não consultaram os interessados, não fizeram, quer dizer, são ditadores, eles fizeram isso e eles vão ter que aceitar e pronto, né? Só que os árabes não aceitam isso. É a mesma coisa, como o brasileiro não aceita certas imposições de alguns líderes, né? Porque tem que questionar, tem que ver, nós não somos uma democracia, qual é a posição do povo que é democrático? Assim é em Israel, assim é nesse pedaço lá que eles convivem, né? Eles não aceitaram, né? E formou-se a organização judaica em oposição à Palestina. Daí eles começaram, né? Os habitantes da Palestina não foram consultados. Em 1920, na Palestina, formou-se a organização judaica em oposição aos palestinos. Eles não ajudaram, o que eles fortaleceram? O quê? Que Israel se formasse, né? se armasse contra a Palestina. Quer dizer, é uma guerra com imposição do exterior, né? Uma guerra imposta tanto pelo Reino Unido como pela França. Quando aconteceu a ocupação dos judeus, a Palestina era predominantemente muçulmana. A ascensão do nazismo em 1930 levou 520 mil judeus
para a Palestina e provocou a revolta árabe de 1936 a 1909, através de um movimento clandestino, e ao final da guerra, os judeus representavam 33% da população da Palestina, que era de 11% em 1992. Então, em 1992, os judeus que ocupavam lá a região lá na Palestina era 11% de toda a população árabe, né? Agora, já com o problema da guerra, passou para 33%, e a ajuda do socialista passou para 33%. Ainda não é o total. Então, quem decide certas coisas é quem é majoritário, ou seja, o restante dos 33%, né, é 77%. Após 67. Após 1942, os líderes começaram a rejeitar os acordos do Reino Unido. Como o Reino Unido não obedeceu, né, não consultou, nenhum deles agiu como ditadores, o que eles fizeram? Eles começaram a rejeitar os acordos. O Reino Unido apresentava um acordo, eles não aceitavam. E se envolveram num conflito violento com os judeus, né? E os sionistas começaram a atacar os britânicos lá mesmo em Israel, né? Eles começaram a atacar os judeus, né? Os britânicos, né? E causando então a morte de um ministro do Estado britânico no Cairo em 1944. E daí não parou mais, né? A guerra começou, né? Não parou mais. Aqui tivemos uma situação parecida, né, quando todos falam que nós tivemos uma ditadura, né, foi quando os terroristas também, né, os contra o governo, eles sequestraram um embaixador americano aqui no Rio de Janeiro, né, e ele foi morto, inclusive explodiram lá no aeroporto lá uma bomba e matou civis, tudo, quer dizer, é um movimento interno que aconteceu, né? E houve daí a tomada do exército brasileiro, e até hoje são acusados de ditadura, né? Os que estavam do lado dizem que é ditadura. Aqui não é diferente. Aqui não é diferente, quer dizer, os israelitas provocaram tudo isso, né? A situação, e daí é obrigado a aceitar, né? Porque a democracia, ela tem isso, né? Com a independência, daí, com isso tudo, né, eles viram, o Reino Unido viu que ele não tinha mais poder sobre os árabes, o que ele fez? Ele entregou para a ONU, né, o projeto da partilha da Palestina, e com isso 250 mil árabes palestinos fugiram e foram expulsos. Eles foram expulsos da terra deles, eles perderam tudo que eles tinham, porque a ONU se meteu no negócio, aí todos os países que fazem parte da ONU, né, eles tiveram que seguir a ONU, ficaram contra os palestinos. Com a independência do Estado de Israel, o Egito assumiu o controle da faixa de Gaza, a faixa de Gaza daí ficou ali sem liderança, o Egito foi e tomou para elas, que ela começou a tomar conta dali, e o conflito de Gaza e conflitos e tratados de paz aconteceram. Num outro vídeo meu, eu falei, né, do presidente Jimmy Carter, que ele mediou, né, um tratado de paz num dos conflitos, e ele conseguiu estabelecer a paz entre esses povos aqui. Ele conseguiu. Só que todo aquele povo que fugiu lá da Palestina, por conta da chegada dos judeus, eles foram obrigados a assumir, né? Eles, revoltados com a situação, diante de muita pobreza, existia uma associação educacional, né, na Palestina, que eles defendem o Alcorão, eles são a favor dos árabes, de todos os árabes, eles formaram o Hamas. O Hamas é uma sigla, eu não sei dizer para vocês o que quer dizer a sigla, né, me perdoem. É um movimento de resistência com base no Alcorão. Mas daí vai falar assim, mas eles dizem lá, você roubou corta-mão, criança bomba, criança... Não. Existem todas as situações, quando existem conflitos, existem pequenas facções que se aproveitam da situação, né, e começam a agir por conta própria.
né? Foi o que aconteceu aqui com o Guevara, né? Guevara, ele aparentemente ele era um médico argentino, ele se uniu ao movimento terrorista e ele, né, foi o que mais matou, né, na Revolução de Cuba e aquela situação toda comunista que há lá, né? Então, assim aconteceu com eles. Então, pequenos, que nem aqui no Brasil, né, existem os intervencionistas, né? Tem intervencionista que ele entende que ele não pode, por exemplo, o presidente, as Forças Armadas, não pode, de repente, entrar no Congresso Nacional armado lá, matar todo mundo e estabelecer um Estado de repressão no Brasil. Mas existe, sim, pessoas que se infiltram nesse meio aí dos intervencionistas radicais, que querem mesmo intervenção, que querem que o exército saia na rua com todos aqueles canhões e tudo, que promovam uma guerra, né? Quer dizer, não pensam, porque nessa situação você vai envolver civis, vai envolver pessoas inocentes, né? Então, em tudo existe o seu lado bom e o lado ruim, existe o lado positivo e o negativo da situação, existem pessoas que entendem realmente como deve processar o movimento, e existem aqueles que são radicais, que eles querem que seja resolvido tudo assim, da maneira deles, da maneira como eles querem, né? E não como a maneira que deve ser, com cautela, observando as leis, observando a legislação do país, para que não fira as pessoas inocentes, né? Para que não prejudique a economia daquela nação. Mas muitos não entendem isso, é preciso entender, né? Então, para defender e propagar a ideia, né, foi criado o Grupo Hamas para defender e propagar a ideia de que a Palestina deveria ser um Estado com capital em Jerusalém, que hoje é sede política de Israel. Jerusalém passou a ser uma sede política de Israel, né? E eles brigam por isso. O movimento de resistência islâmica traz mensagens contra os sionistas, são contra os sionistas, e dizem não perseguir, eles não perseguem judeus por causa da religião. E eles afirmam que a Palestina é a terra do povo árabe. É isso que eles querem. Eles não estão perseguindo os judeus por conta da religião dos judeus seguirem o judaísmo, alguns o cristianismo, e eles seguirem Maomé. Eles estão brigando porque eles acham que a terra é do árabe, é do povo árabe. A terra não é, né, da prometida lá, como Javé quis, né? Primeiro porque os islamitas, eles já não seguem Javé, eles acreditam no Criador, que para eles é o Alá. Eles não aceitam o Javé como Deus também, né? Só os judeus que aceitam, nem o cristianismo pode aceitar. É por isso que a Igreja Católica, por muito tempo, proibiu a leitura da Bíblia, porque, na verdade, o cristianismo ele não admite essa história que está que é a história do judaísmo. Essa matança, esse Deus violento aí, ele não é o Deus criador. É esse que é só que os que seguem o Islã lá na teoria de Maomé, eles foram fiéis a Maomé. Agora, o povo cristão não é fiel a Jesus. Por quê? Porque quem criou o cristianismo, né, foi o Império Romano. É diferente. Quem criou o islamismo foi Maomé, né, e todos aqueles que seguiram ele. E quem criou o cristianismo não foi Jesus. Quem criou o cristianismo foi quem? Foi o Império Romano, porque na teoria de Jesus ele não faz divisões. Para ele não existe judeu, não existe cristianismo, não existe islamismo, não existe igreja católica, ortodoxa, não existe apostólica, não existe evangélico, não existe ninguém. Jesus ele veio ensinar que o povo deveria desenvolver consciências, que o povo devia desenvolver as suas capacidades, entender que Deus está dentro de cada um. Deus não está naquela religião, não é o que aquela religião professa. Jesus, ele não vem ensinar isso. Esse entendimento que o povo, os religiosos, inclusive, têm que entender. Eles querem montar uma associação religiosa que ajude o povo a evoluir, eles vão ter que esquecer esse Velho Testamento,
nessa parte aí que pertence ao judaísmo, e começar a propagar o Novo Testamento, que faz parte da história de Jesus, se é assim que eles querem. Ou, melhor, seguir realmente o que Jesus veio fazer aqui, o que Jesus veio ensinar. Ele veio nos ensinar que o homem deve ser um homem livre, seguindo o seu livre-arbítrio, mas que ele deve ser direcionado para buscar as suas capacidades e potencialidades dentro da realidade do que envolve todo o universo e toda uma vida de todos os seres que aqui estão. É essa a noção que o ser humano precisa ter. Então, só que o cristianismo ele foi criado nos moldes das cartas de Paulo de Tarso, quando estava no exílio. E Paulo de Tarso era corrupto, ele participava do governo do Império Romano. Não devemos esquecer isso, aquela história lá que ele viu e se converteu, não existe isso. Não basta você se converter, você tem que buscar dentro de si as suas verdades. O batismo, como ensino por aí, ele não converte ninguém. Aquela história que você entra dentro da água lá e sai um homem renovado, isso aí é conversa, é teatro. A pessoa ela só mostra mesmo realmente que ela mudou dentro das suas ações. E as pessoas que entram na água do batismo, elas ficam dependentes do pastor, ficam dependentes do padre, ficam dependentes de qualquer líder religioso ou de qualquer congregação onde ela está. Isso aí não é ser livre. Isso aí não é evolução. Isso aí não é buscar inteligência. Isso aí não é buscar, né, o que há dentro de si. Você só muda mesmo quando, de repente, você é uma pessoa que atuava no mal, influenciando o mal, sempre agindo, né, para que o mal prevalecesse, alimentando a maldade, e de repente você fala, não, pera lá, está tudo errado. Eu, de agora em diante, né, eu vou caminhar na luz, eu vou ser um ser de luz, eu quero trabalhar para a luz, para levar a luz para todos os seres. Eu vou propagar o amor incondicional para todos. Eu não vou mais agir na maldade. Isso sim é transformar. E qualquer pessoa pode se transformar nisso sem que ela passe pelas águas do batismo. É uma consciência, é uma questão mental, uma questão de consciência, é uma questão de desenvolvimento. E é isso que é preciso estar atento. Né? E a Constituição do Hamas ela é muito interessante. Eu peguei alguns tópicos aqui, que são 42 artigos, é muito extenso. Né? Quem quiser, busque aí no Google a Constituição do Hamas, e vocês vão ver que não tem nada do que é ensinado para nós. A Palestina, ó, um que eles falam, a Palestina é uma terra que foi tomada por um projeto sionista, racista, anti-humano e colonial que se baseou numa falsa promessa. Esse é o primeiro princípio deles. Segundo, a Palestina é a causa de um povo que foi decepcionado por causa... é a causa de um povo que foi decepcionado por um mundo que não consegue garantir os seus direitos e restituir o que lhes foi usurpado. Um povo que tem várias terras que continuam a sofrer um dos piores tipos de ocupação deste mundo. Olha a revolta deles. Eles são incompreendidos pelo mundo, o mundo não quer entender, né, que essa terra pertence a eles, que eles são um povo, que eles estão sendo discriminados por todo o povo do mundo, porque ainda o povo está cego, está seguindo o comunista, está seguindo o socialista, e não quer se abrir para a verdade. Eles não entenderam isso, mas eles alegam isso nas suas revoltas. O movimento Hamas é um movimento islâmico-palestino de libertação e resistência nacional, que tem como objetivo, 2 pontos, confrontar o projeto sionista. Islã e Palestina é o local onde o profeta Muhammad se ascendeu aos céus. Olha a ideia que eles têm, né, do Maomé, um profeta que ascendeu aos céus, enquanto que os cristãos só falam isso da boca para fora. Né? É o local do nascimento do profeta Jesus, o Cristo. Seu solo contém os restos mortais de milhares de profetas. É a terra de pessoas que estão determinadas a defender a verdade,
dentro de Jerusalém e seus arredores, que não são dissuadidos ou intimidados por aqueles que lhes se opõem e por aqueles que os traem, e continuarão sua missão até que a promessa de Alá seja cumprida. O islamismo é uma religião de paz e de tolerância. Né? E daí a Constituição deles segue falando, né, do qual é o projeto para as crianças, né? Eles admitem mesmo que existem crianças que se armam desde pequeno por conta da fome, por conta da miséria. Eles falam nesses estatutos deles das pessoas que morrem por doenças, por alimentação contaminada, né, provocados pelas guerras, pelas mortes causadas pelas guerras. É muito interessante buscar esse conhecimento, para que todos entendam, antes de ficar levantando uma bandeira, né, que uma bandeira que existem muitas coisas obscuras por trás de suas verdades. Né? Nós não devemos odiar este ou aquele, nós devemos, né, orar para que esse povo encontre a verdade, para que esse povo evolua, para que esse povo encontre a realidade da vida, para que eles se converjam, né, numa única mentalidade, ou seja, se virem como seres irmãos de um único Criador, apesar das suas ideologias religiosas e políticas diferentes, mas que, acima de tudo, existe um único Criador que os criou, né? Alá, ou quem quer que eles chamem, né? E não o Javé. Javé é uma invenção daquele que queria dominar, né? O Criador verdadeiro, que alguns chamam de Elohim, né? Cada lugar ele tem um nome. O povo cigano fala Deula, né? Os africanos chamam de Pai Oxalá, né? Então, é necessário que aceitemos essas diferenças entre as pessoas, que tenhamos a resiliência de entender as diferenças que nós temos, e entender a diferença do outro sem ter que matá-lo, sem ter que guerrear, sem ter que tomar a força, entender, fazer com que o outro entenda a força as coisas que nós queremos que sejam entendidas. O ser evoluído, ele entende o outro, porque ele percebe, né, que ele evoluiu tanto que ele tem que dar o exemplo do que ele sabe, e não exigir do outro. É essa a colocação que deve ser feita e que deve ser questionado, não ir simplesmente aceitando, levantando a Bíblia por aí, né, ostentando a bandeira de um país que por trás é socialista e que tem só uma aparência, que tem só uma apresentação de uma religião dominante, quando, na verdade, por trás, nos bastidores, ela age, né, em prol do socialismo, em prol do imperialismo, né, em prol da dominância das pessoas, do povo excluído. É isso que é preciso ter em mente. E, com isso, eu encerro todos esses ensinamentos a respeito desses conflitos todos. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês estão gostando do conteúdo que eu estou trazendo, por favor, compartilhe se tiver interesse, não há necessidade, né? Dá um like lá, um joinha, para que o YouTube ele perceba que é um assunto interessante, que as pessoas precisam tomar conhecimento, e ele começa a divulgar nos vários pontos, educação, conhecimento, entende? O YouTube ele funciona dessa maneira. Se inscreva no canal para que a gente aumente ainda mais, para que nós possamos, se cada um se inscrever no canal com o número que ele tem de seguidores, isso aí vai crescer cada vez mais, e em breve nós seremos um grupo da educação correta, um grupo de educação que realmente está preocupado, interessado que o nosso país, o Brasil, seja, assim, o país, né, do futuro, que seja uma grande nação, que seja um celeiro do mundo, seja aquele país que vai abrigar todas as pessoas do mundo, um país que vai honrar a sua pátria, a sua nacionalidade, e que não vai excluir ninguém. O Brasil é um povo que não exclui ninguém,
ele recebe todos da mesma maneira e precisamos continuar assim, dizer não ao socialismo, né? Não a essas teorias aí que levam à guerra, que levam à maldade, né? Para que não permite que o ser humano evolua, né? Para não derrubar a uma minoria que quer ter o comando de tudo. Porque uma pessoa inteligente e consciente, ela não será manobrada. Ela não abaixará a cabeça para ninguém, ela não vai discutir, ela vai agir com sabedoria, com inteligência. Né? É isso que nós precisamos orientar o povo brasileiro, para que ele entenda realmente a sua posição como ser nesse planeta Terra. Obrigada pela sua participação, obrigada pelo seu apoio aqui ao meu canal, ao nosso canal, né? Muito obrigada por vocês estarem escrevendo aí nos vídeos, né? Fazendo seus comentários. Eu agradeço de coração. Que a luz, a paz e todo o amor do universo, né, na energia do Mestre amado Jesus, esteja presente na vida de todos vocês. Namastê.